Bom dia, amigos. Que bom estarmos aqui nesta manhã e temos o privilégio de poder conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, uma mensagem da palavra de Deus. E que bom que você está aqui conosco. Temos um grupo de irmãos, amigos que estão entrando conosco nesse momento para uma reflexão da palavra de Deus. Nada melhor do que começar o dia com a palavra de Deus. E eu digo para você, e o assunto que nós vamos dar sequência hoje, da última, nós falamos sobre os obstáculos, né, da oração eficaz. Falaremos hoje, então, sobre o segredo da vitória no Espírito Santo. O que é que torna a gente vitorioso através da obra do Espírito Santo? Nós temos um amigo muito importante, um amigo muito especial, que nos acompanha nessa jornada aqui nessa terra. Esse amigo chama-se o Espírito Santo. Quando Jesus foi embora para o céu, ele prometeu que enviaria um outro Consolador. Ele diz, não vou ficar órfão, ficar sozinho. Eu vou enviar outro Consolador. Outro para que esteja com vocês. Sabe? E esse é o segredo. É aquele que tem a pessoa especial que Jesus enviou. Presente de Jesus para nós, é o Espírito Santo. Às vezes nos sentimos assim confusos depois de aceitar a Cristo como Salvador, porque muitas vezes as coisas da velha vida querem aparecer de novo. Ainda pecamos, né? E às vezes explodimos, muitas vezes, mas como eu fui batizado, por que ainda acontece isso conosco? Aí vem o orgulho, vem o ciúme, ainda toma conta de nós de vez em quando. Essas situações nos deixam desencorajados, né? E deprimidos, às vezes, espiritualmente. Alguns têm pecados que não conseguem vencer, foram perdoados, foram lavados, mas parece que aquele pecado continua ali. E nesse momento, a gente precisa então de vencer esta batalha, né? Como vencer isso? Porque se uma vez fomos escravos e fomos libertados, por que voltar a ser escravo de novo, né? Nós vamos orar neste momento para a gente abrir a palavra de Deus. Querido Pai que estás nos céus, nesse momento nós vamos abrir a tua palavra, suplicamos aqui a ação do teu Espírito Santo, para que ele fale ao nosso coração nesta manhã, este amigo que o Senhor deixou aqui na terra, para nos orientar nesses dias difíceis. Abençoe os nossos amigos que estão conosco, que estão nos vendo e nos ouvindo, que sejam ricamente abençoados nesta hora, quando abriremos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, então, abrindo aqui, o livro de Romanos, no capítulo 8. Se você tem a Bíblia aí, você pode nos acompanhar. Romanos, no capítulo 8, verso 9, verso 14 e também o verso 16. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Aí, nós vemos aqui o verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre vós, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, percebe que nós precisamos, são pelo menos 3 pontos que nós precisamos analisar nesta manhã. 3 aspectos desta obra maravilhosa. O primeiro ponto é o Espírito Santo habitando em nós. Porque no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 17, diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, porque não façais o que quereis. Então percebe que existe uma batalha muito grande no nosso coração, né? Das coisas que a gente quer fazer e não quer fazer. Então o apóstolo Paulo então disse também que a coisa que eu quero eu não faço, aquilo que eu não faço é isso que eu quero. Há uma batalha no nosso coração. Isso aconteceu com Paulo depois do seu batismo, depois da sua entrega, do seu encontro. Então a batalha é muito grande neste momento. Então nós temos que entender algumas coisas aqui, que o Espírito Santo, ele vem exatamente para nos ajudar a vencer os nossos vícios, os nossos pecados, a nossa natureza carnal. Deus perdoou os nossos pecados, mas a nossa natureza continua sendo pecadora. Aí que encontra-se a batalha. E nesses dias agora de pandemia, muitos têm perguntado, por que eu estou fraco? Por que estou
sem vontade de ir à igreja, sem vontade de ler a Bíblia, né? Estou cansado de ficar vendo e ouvindo mensagem de longe. O que falta na minha vida para isso acontecer? Amigo, primeiro ponto, Cristo precisa habitar através da obra do Espírito Santo no meio do seu coração. Por isso que o texto diz assim, nós não estamos na carne, mas no Espírito. E se de fato Cristo habita em nós, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, percebe? É muito sério isso. Nós precisamos da obra do Espírito Santo. Precisamos que ele habite completamente em nosso coração. Ele vem aqui fazer uma obra magnífica na nossa vida, porque quando ele faz essa obra magnífica, a nossa vida vai ser outra, né? Então, com o Espírito Santo habitando em nós, pensaremos nele, daremos lugar a ele, mas se continuarmos vivendo na carne, os pecados vão voltar. Entendeu? Voltaremos à velha vida. Mas se estivermos concentrados, olha a expressão, concentrados em Cristo. Né? A gente precisa concentrar em Cristo. Ouvindo e obedecendo à voz do Espírito Santo. Ele, então, nos dará a vitória. Eu digo uma coisa para você, a gente precisa da direção do Espírito Santo. Cada dia. E uma das coisas que eu tenho mais pedido na minha vida é que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que está aqui, ele venha realmente dirigir nossos pais, dizer, esse é o caminho, vai por aqui, vai por ali. Quantas coisas eu tenho observado na minha vida, eu peço, Senhor, dirige-me, amigo, eu não sei o que pregar, eu não sei o que falar. Eu conheço outras coisas, mas não sei qual que é aquela que o Senhor quer que eu fale. Aí vem, então, o sentimento e vemos a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, diz assim, esse é o caminho. Mas ele só vai falar se ele estiver fazendo parte da sua vida, entendeu? Por isso que o livro de Romanos, capítulo 8, verso 6, estamos aqui com o livro de Romanos aberto, ele diz bem claro, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor da vida para a paz, vida e paz. O pendor do Espírito, ele dá vida. O pendor da carne, ele dá morte. Então, é necessário que a gente tenha certeza de que o Espírito Santo esteja em nossa vida. Ele, assim seremos libertos completamente do pecado, dos seus efeitos, né? Completamente libertados dos seus efeitos. Então, há uma necessidade muito grande da gente poder realmente buscar, e para isso estamos aqui nesta manhã, a ação do Espírito Santo, entendeu? Somente ele pode fazer isso na nossa vida. Agora, com o Espírito Santo em nosso coração, nós então temos agora uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. A vida eterna que Deus dá começa a fazer sentido na nossa vida quando ele, que é o Deus, o Espírito Santo, faz no nosso coração uma transformação. Ele mesmo está em mim para acabar com os maus hábitos, purificar minhas motivações, dirigir minha atenção, né, para os novos motivos, para os bons motivos, entre as quais o mais importante é ser semelhante a Cristo. Interessante, o Espírito Santo ele vem fazendo com que eu seja mais semelhante a Cristo. O que é ser semelhante a Cristo, amigos? É pensar como Cristo pensou. É orar como Cristo orou. É estudar a Bíblia como Jesus estudou. É amar as pessoas como Jesus amou. É servir a Deus 24 horas. Você lê a história da vida de Jesus nos 4 evangelhos, você percebe que Jesus não teve trégua, não teve parada desse relacionamento com ele. Ele estava constantemente ligado com Deus. É isso que nós precisamos estar. Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, né? Todos os personagens que andaram com Deus, a sua vida foram guiadas pelo Espírito Santo. Eu me lembro, por exemplo, da importância de quando Paulo sentia que Deus estava na vida dele, as coisas foram tomadas de maneira diferente. Mas nunca esqueça de que nós não vamos ficar livres das lutas. Sempre haverá luta, batalha, tanto interna como externa. Por quê? Essa batalha, ela só vai parar quando Jesus voltar, porque naquele momento, no abrir e fechar de olho,
o nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. O nosso corpo corrupto se tornará um corpo incorrupto. Então, até a volta de Jesus, queridos, não podemos iludir. Nós teremos essa batalha. Cada dia, cada manhã e a cada momento. E nós precisamos fazer isso, buscar a direção, né, do Espírito Santo. Ele possa habitar em nós. Como é que o Espírito Santo habita em nós? Né? Nós temos que encher o nosso coração disso. Por exemplo, se você tem aqui uma garrafa, se você for colocando água, o que vai acontecer? Ela vai ficar cheia. Agora, se você não lê a Bíblia, você não ora, você não fala com Deus, você começa o dia sem Deus, você vive a vida pensando que uma oração só é suficiente, não vai encher esse copo nunca. Sempre sentiremos a pressão da tentação. Essa velha vida, essas tendências estarão tentando se despertar do nosso coração. Mas eu tenho, diz o apóstolo, dentro de mim o Espírito Santo, uma lei, ou uma força poderosa, maior do que a que está em vós, do que está no mundo. Então, quando Jesus entra em nós, através da obra do Espírito Santo, maior será o que está conosco do que está no mundo. Se eu colaborar com ele e pedir a ajuda do Espírito Santo, ele me dará condições para resistir todas as tentações. O resultado de cada teste que acontece, querido, nós somos testados diariamente, é de que nós estaremos fortes. Diz um conselho da serva do Senhor, diz assim: o Espírito Santo procura aplicar em cada alma, caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado, os que receberam se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar do sentimento perverso e dos atos obstinados. Então, percebe que conselho é esse? Então, quando o Espírito Santo começa a habitar em nosso coração, ele começa a mudar e transformar a nossa caminhada, dizendo que ele vai continuar fazendo essa obra de purificação. O dia que você conheceu com Jesus, conheceu a Cristo, o dia que você foi batizado, essa obra foi começada, ela não foi terminada. E só vai terminar quando Jesus voltar. Mas ele prometeu terminar esta obra, limpar completamente nosso coração. Agora tem um ponto aqui, que ele não pode limpar o nosso coração. Primeiro, se ele não habitar no nosso coração. E segundo, ele não vai habitar no nosso coração se nós não permitirmos. Terceiro, além de habitar, de eu permitir, eu preciso buscar a sua presença. Buscar. Cada dia, através do estudo da Bíblia, através da oração, através da comunhão, através do tempo que nós estamos aqui nesta manhã conversando, nós estamos buscando. E ele vai nos batizar com o Espírito Santo. Portanto, queridos, temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa entrar e então fazer morada. Percebe? Quando Jesus disse uma certa feita, disse que ele viria, ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo viria e faria morada. Então, Deus não quer ser só um hóspede que vem aqui e volta no nosso coração. Ele quer morar no nosso coração. Sabe, olha o que diz 2 Coríntios, vamos aqui ao livro de Coríntios, no capítulo 3, né? 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 17 e o verso 18. 1 Coríntios 3, verso 17 e o verso 18. Olha o que eu leio aqui na minha Bíblia. Diz assim: se alguém, né? 2 Coríntios, não é primeiro. A gente confunde o primeiro com o segundo, né? Mas é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e o verso 18. Olha o que diz aqui. Quando, porém, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, né? Contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que maravilha, queridos. A Bíblia é bem clara. O Senhor é o Espírito. Quando digo Senhor, é aquele que dirige, aquele que comanda, aquele que tem a ordem, aquele que tem toda a orientação. O Espírito Santo, ele comanda. Então, ele é o Senhor. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Liberdade de quê? De não fazer as coisas erradas nesse mundo, liberdade para fazer as coisas certas, livre para andar, ir e vir. E todos nós, com o rosto desvendado, claro, estamos contemplando a glória do Senhor. E quanto mais eu contemplo, mais eu vou sendo transformado. Você percebe que marido e mulher que andam muito juntos, daqui a pouco um parece com o outro, e não era assim que acontecia. Quanto mais eu olho para Jesus, quanto olho, mais eu falo com o Espírito Santo, quanto mais eu tenho comunhão com ele, mais eu me pareço com ele. Né? De glória em glória, isso vai acontecendo. Primeiro ponto, então, é que o Espírito Santo precisa habitar em nosso coração. Segundo ponto, queridos, é que o Espírito Santo nos guia. Vamos ao livro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Olha o que diz aqui. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebe? Nós somos filhos de Deus. E por isso nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Né? O livro de João também, o livro de João capítulo 16, o verso 13, tem mais um texto que nos ajuda a entender mais. Diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, queridos, como eu disse, voltamos aqui, o segundo ponto que mostra da vitória no Espírito Santo é de que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito Santo. Então, ele vai nos guiar em toda a verdade. Essa que é a maravilha. Por isso ele é chamado de Consolador. Ele vem para guiar, vem para consolar, vem para dirigir. Né? Esses dias, por exemplo, perdi minha mãe, há uma semana e pouco atrás, com o Covid. E temos mais 2 irmãos internados e outros 3 irmãos sendo recuperados da enfermidade. E a gente tem orado muito, tem falado com o Espírito Santo. É impressionante como que o Espírito Santo vai consolando a vida da gente. É algo que só ele pode fazer, né? Só ele pode fazer, ele pode consolar a nossa vida. Porque ele é o nosso consolador. Ele dirige em meio às tentações e aos movimentos da natureza carnal. O Espírito Santo inunda, ilumina o nosso coração. Ele faz brilhar dentro do nosso coração a verdade. A gente começa a entender e aceitar a verdade. Por isso que é a verdade de Cristo, a verdade de Deus, do Espírito Santo, a verdade da sua palavra que nos liberta. Por isso que em Efésios capítulo 6, verso 17, diz que o Espírito guia através da palavra. Então, tem muita gente por aí, queridos, que querem ser guiado pelo Espírito Santo somente orando, clamando, clamando, clamando. Ele não vai à palavra de Deus. E como ele não vai à palavra de Deus, ele não vai saber o que que o Espírito Santo já está direcionando a vida dele. A palavra, o Espírito Santo que inspirou a palavra. E quando nós temos acesso à palavra, começamos a ler a palavra, começamos a buscar a orientação na palavra, a gente vai sendo guiado pelo Espírito Santo. Jesus diz no João 17 que a tua palavra é a verdade. E aqui a gente nota, por exemplo, que se a palavra é verdade e o Espírito Santo guia toda a verdade, isso mostra, então, de que nós temos o Espírito Santo quando nós vamos à Bíblia e buscamos essa orientação. Diz 1 João capítulo 3, verso 9, de que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Que semente? Semente da palavra. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, nós temos que nascer todos os dias. A misericórdia tem que nascer todos os dias no nosso coração. Cada manhã, quando você levantar, você tem que buscar o Espírito Santo. E ele vai dizer, faça isso hoje. Quantas vezes nós levantamos com os projetos de vida, quero fazer isso, quero fazer aquilo, vou para tal lugar, fazer tal coisa. Deus disse, não é esse. É outro caminho.
Eu me lembro de Filipe, o discípulo de Cristo, saía de Jerusalém, quando o anjo chegou e disse para Filipe, siga por outro caminho. E ele não entendeu, porque lá tem alguém que precisa de você. E lá ele conversou, encontrou com o eunuco, que estava lendo a Bíblia. Explicou a Bíblia para o eunuco foi batizado. Quantas vezes? Eu me lembro, uma vez eu estava na cidade, eu tinha terminado de trabalhar na comportagem, eram 5 horas da tarde. Eu peguei e disse, vou embora, hoje o dia não está muito bem para o trabalho, mas eu vou embora para casa, mais cedo. E quando eu virei a esquina, eu ouvi a voz falando assim, não está na hora não, você tem que voltar. Existe alguém te esperando. E aí aquilo me incomodava, aquela voz falando no meu ouvido. E finalmente eu voltei. Disse, eu vou dar mais uma oferta, vou conversar com mais uma pessoa, pelo menos mais uma. E foi nesse momento que encontrei a Dona Maria. A Dona Maria estava ali meio doentada, os filhos também. E quando eu apresentei a palavra de Deus para ela, ela aceitou. E aceitou e tomou uma decisão muito séria na vida dela. E a Dona Maria, mais o seu filho, que estava meio adoentado, dentro de casa, sem esperança, sem nada, mudaram a vida. Voltei para casa com a vida realizada, porque o Espírito Santo tinha dirigido a minha vida naquela hora. Por isso, queridos, que a gente precisa muito da guia do Espírito Santo. O terceiro ponto, para a gente terminar, é que o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. O que diz Romanos, capítulo 8, o verso 26, diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse texto é muito forte, né, queridos? Porque nós somos fracos. A nossa fraqueza é inerente à nossa natureza pecadora. Nós não sabemos nem orar muitas vezes. Não sabemos nem pedir, como pedir, o que pedir, por que pedir. Mas diz aqui que o Espírito Santo intercede por nós, sob maneira, com gemidos inexprimíveis. Eu olho para esse texto e lembro da mãe que está com a sua criança pequena e tem ali alguém perto e a criança fala. Só que a pessoa que está de lado não entende o que a criança está falando, né? Não entende, porque ela não vive com aquela criança, não conhece a criança, e diz que a criança tem que estar pedindo alguma coisa. E quando a mãe olha para a criança falando aquelas palavras, gugunando, como se diz, e a mãe diz, ele está com fome, ele está com sede, ele está com sono. A mãe entende. E quantas vezes a gente está aqui tentando falar alguma coisa para Deus e às vezes nós não somos bem compreendidos para as pessoas que estão perto de nós, mas o Espírito Santo sabe. Então ele intercede as nossas orações diante do Pai. Ele intercede. Ele traduzir, ele intercede. O que é um intercessor? É alguém que vai clamar, né, a Deus por ele. E interessante, como é que ele faz isso aqui? Com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele se coloca as suas emoções, ele coloca o seu sentimento, ele coloca o som como se fosse uma coisa muito importante, e é muito importante para nós, e ele então traduz, ele clama. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, através da obra intercessora, né, do Espírito Santo, nessa tradução, e por amor a Cristo, Deus agora derrama as suas bênçãos sobre cada um de nós. Então, se nós sentimos fracos, desanimados, é hora de buscar a Deus através da obra do Espírito Santo. Infelizmente, amigos, nós temos hoje um bom número de irmãos que não estão com vontade de ir à igreja. Até são chamados de desigrejeiros, estão desigrejados, em outras palavras, não estão querendo ir à igreja. Não estão querendo mais essa comunhão que tinham antes. E nessa pandemia está chacoalhando tudo. Será que não é hora de nós buscarmos o Espírito Santo? E, Senhor, por favor, batize-me. Coloca dentro de mim. Eu me lembro daquela mulher que chegou perto de Jesus, e Jesus perguntou, você tem fé? A mulher foi sincera e disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Isso era um pouco que ela tinha, me ajuda, a sinceridade.
Senhor, eu não estou com vontade. Eu quantas vezes vou à igreja, às vezes, quando pequeno ainda, eu ia à igreja, não estava com vontade de ir à igreja, mas eu voltava feliz, satisfeito. Por que a gente não entende, nós não necessitamos? Seja qual for o problema, sempre haverá essa velha natureza lutando para colocar dúvida no nosso coração, para deixar a gente mais desanimado, porque essa velha natureza foi contaminada pelo pecado, nós não podemos confiar nela. E alguns dizem assim, mas não estou com vontade, Deus aceita. Não esquece que a Bíblia diz que enganoso é o coração, Jeremias capítulo 9, 17, enganoso o nosso coração, nós não podemos seguir o nosso coração. Eu me lembro de um casamento que eu fiz casamento no dia 15 de janeiro, e quando foi 15 de fevereiro, eu recebi a notícia, o casal se separou. Mas por que se separou? No dia do casamento estava chorando, que alegria, que felicidade. Um mês depois já não tinha mais alegria, não tinha felicidade, não tinha mais prazer de estar casado. O coração mudou. Eu perguntei, eu acho que eu fui enganado. Enganado por ninguém, enganado pelo seu próprio coração. Nós temos que ir socorro, na nossa fraqueza, que ir socorro a Cristo, buscar a Cristo. Em socorro dessa fraqueza vem então a obra do Espírito Santo, o qual intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo, portanto, coloca-se dentro de nós, lá dentro do nosso coração. E ele agora está armado para nos defender e para nos valorizar. Até em nossas orações fracas e defeituosas, ele vai lá e intercede. O Espírito Santo compensa nossas falhas, sendo garantia real da plena possessão final de tudo aquilo que Deus tem para conferir-nos. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, é como se fosse o penhor, a garantia de que ao Jesus voltar, nós estamos salvos. Finalmente, vamos entender uma coisa. Pensamos que Cristo habita em nós, que Cristo nos guia em cada momento através dessa obra, que o Espírito Santo intercede. Então, ele habita em nós, ele guia-nos e ele intercede por nós. É isso que dá a tranquilidade da vitória sobre cada aspecto da nossa vida, guiando-nos, intercedendo em nosso favor. Já imaginaram o que seria de nós sem o Espírito Santo? Nenhum consolador, nenhum poder onipresente, nenhum bálsamo para a consciência perturbada, sem nenhum guia. A obra de Cristo teria sido em vão. Jesus só morreu na cruz do Calvário e não tivesse a obra do Espírito Santo, guiando, orientando-nos, intercedendo e ligando a eu e a você, a pessoa de Cristo, nós estaríamos perdidos. Porque Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Não lembraríamos dele. Nem teríamos notícias com respeito à sua obra. Mas foi a obra magnífica do Espírito Santo. Foi e é que nos faz seguidores vitoriosos em Cristo. Eu quero terminar nesta manhã agradecendo a Deus pelo privilégio de termos esta obra maravilhosa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dirija a sua vida nesta manhã. Tá bem? Nós vamos colocar uma mensagem. Tu és o meu Deus, quero só
tivemos uma pequena queda da internet aqui, por isso que houve uma paradinha aí. Mas desculpa por isso, isso é uma parte técnica, mas eu quero aqui agradecer você que está comigo aqui nesse momento, estudando a palavra de Deus. Nós vamos orar nesse instante, para que Deus possa continuar fazendo no meu e no seu coração uma obra magnífica. Essa obra que foi começada, ele não terminou, mas em breve o Senhor vai terminar esta obra no meu e no seu coração. Nós vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo, como dissemos, ele habite em nós, ele nos guie, ele interceda por nós, porque não sabemos interceder, não temos condições de fazer isso sozinho. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta manhã aqui, essa manhã onde temos esse contato contigo, com o nosso semelhante, nossos irmãos e amigos que estão conosco através do Facebook. Abençoe a cada um deles, onde estiver nesta manhã, e o teu Espírito Santo, que é o nosso Deus aqui na terra hoje, que interceda por nós, que nos guie e que habite verdadeiramente em cada coração. Nos dê assim a certeza da salvação em Jesus. Pedimos a tua direção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você ricamente. Obrigado por ter estado conosco aqui. Voltaremos aí no final da próxima semana. Estaremos aqui pela manhã cedo. No próximo sábado, domingo, estaremos com uma nova mensagem aqui para você, bem cedo, entre 6 horas e 7 horas da manhã, aqui de Campo Grande. Nós estaremos transmitindo mensagens da Palavra de Deus para você. Entre aí no nosso site, temos aí no Facebook, né, e nos acompanhe. E também no YouTube, você pode nos acompanhar aí uma mensagem da Palavra de Deus para você. Deus abençoe o nosso desejo, nossa oração. Um abraço.